Boa noite, crianças. Vamos dar início hoje à nossa aulinha da evangelização. O tema é a gula, mas antes a gente vai começar com a nossa prece. Então vamos pedir a Deus, a Jesus, aos bondosos amigos espirituais, para que a gente tenha, sim, uma noite de estudos, de bastante esclarecimento e que vocês possam, sim, se ligar à nossa Casa do Caminho. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, o tema da aula de hoje a gente vai falar sobre gula. E a nossa personagem que vai conduzir aqui ao nosso estudo é a Magali. E a Magali ela é conhecida lá na história do nosso Maurício de Souza, né, para quem leu o gibi do Cebolinha e da Turma da Mônica, como uma menina que come demais. E aí, vocês concordam? A Magali come demais? A Magali ela é gulosa? E vocês sabem o que é uma pessoa gulosa? O que será uma pessoa gulosa? Pela imagem aqui a gente já observa um pouco que o prato da Magali está recheado de coisas. Que coisas são essas? Tem feijão, macarrão, ovos, frangos, bife, salada, um monte de comida. Será que a barriguinha da Magali vai dar conta de tanta comida? E aí já dá uma dica para a gente do que seria uma pessoa gulosa. Vamos parar um pouquinho para ver o que significa essa palavra gulosa? Então, antes da gente comentar esse slide que eu coloquei aqui, vamos primeiro falar do vídeo da Magali. O que a gente percebeu ali? Primeiro respondendo a pergunta de será que a Magali é gulosa, né? Então, o que a gente primeiro tem que entender? O que seria o gulosa? A gente viu que a Magali lá no vídeo dela, ela é a primeira a chegar nas festas. Lá ela é namorada do padeiro, né? O padeiro deu um calendário para ela, o namorado dela, e ela marca todos os dias. Então a Magali, ela é uma pessoa que ela... Qual é o defeito da Magali? Comer demais. Ela não tem limite. Ela tem aquele desejo ardente de comer demais. Ela não sabe parar. Caramba! Então ela, com essa coisa de não saber parar, será que a Magali consegue pensar nos outros? Será que a Magali, quando vê um pedaço de pão, ela para pensar que tem outra pessoa para comer? Será que ela lembra na festa de aniversário que ainda tem alguém para comer um pedaço de bolo? Que tem alguém para comer brigadeiro? Se você fosse convidado para o aniversário junto com a Magali, você ia ficar contente? Ou se você tivesse que ir na padaria com a Magali, você ia ficar contente de ir com a Magali na padaria? Ou dividir um chocolate com a Magali? Ia ser difícil. Por quê? Porque a Magali ia comer antes de você. Ela não pensa no outro, ela não deixa espaço. Então, comer demais, ser guloso, é um defeito. É o defeito de comer demais, sem pensar em ninguém. Então, a gente pode dizer que o guloso é egoísta? A gente pode dizer que o guloso é egoísta. E a gente pode dizer também, aí pensando nessa imagem que eu separei aqui para vocês, que o guloso se afasta da lei de Deus? É uma pergunta. Vocês não vão poder responder para mim aqui, mas eu quero que vocês respondam aí para a mamãe e para o papai. O guloso se afasta da lei de Deus? E quando a gente se afasta da lei de Deus, lembra daquele caminho que a gente fala sempre na evangelização? O caminho largo e o caminho estreito. Né? O caminho estreito é aquele caminho, às vezes, mais difícil, mas que nos faz feliz, porque nos leva a Deus. E o estreito, que é largo, olha lá, ó, vai nos deixar o quê? Tristes. Ele é mais largo. A gente vai lá comer demais, beber demais, porque o guloso ele não só come demais, mas ele pode beber demais. Ele é exagerado, ele não tem limite, né? Ele é egoísta. Então, o que vocês pensam sobre isso? Será que no fundo, a Magali é feliz? As pessoas começam a se afastar dela. Ninguém mais vai querer ser amiguinho dela. Porque ela não pensa no outro. Quem é que vai querer ser amigo daquele que não pensa em você? Né? Então, a gente tem que sempre, por mais que o caminho estreito seja mais difícil, é ele que vai nos tornar felizes. Por mais que aquele bolo seja maravilhoso e a gente ainda queira comer ele inteiro, a gente tem que lembrar que
tem outras pessoas para comer. E que se a gente comer o bolo inteiro, o que vai acontecer com a barriga da gente? Vai doer, não é? Então vamos parar e pensar, né? Não precisa comer o bolo todo no dia só. A gente pode dividir o bolo em vários pedaços e comendo devagarzinho. Uma outra coisa importante que a gente tem que pensar é que Deus nos deu um corpo nessa vida. Quando a gente nasceu, Deus nos deu um corpinho para ser a casa do nosso espírito imortal. E esse espírito, né? Ele vem. A gente tem 3 partes no nosso. Quando a gente reencarna, nós temos o nosso corpo, o nosso perispírito, porque o espírito, lembra? O nosso espírito a gente não consegue ver. A gente consegue ver o nosso perispírito. E nós temos o nosso corpinho. Então, quem vai dar forma para o nosso espírito é o nosso perispírito. E tudo que a gente faz de errado com o nosso corpinho, vai aparecer as marcas, vai lá ficar marcadinho no nosso perispírito. Então, por exemplo, se eu não cuido bem do meu corpo, se eu comer demais, se eu falar besteira demais, se eu pensar mal, se eu beber demais, vai tudo ficar marcado no perispírito. Então, essas escolhas que eu faço de forma desequilibrada, elas vão refletir nesta vida e também nas minhas outras vidas, nas vidas que eu depois vou reencarnar. Olha que coisa complicada. Então, olha como eu falei, falar mal dos outros, magoar, ter raiva, inveja, ciúme, pensar bem ou mal dos outros é decisão minha. Assim como eu me manter saudável, praticando esportes, brincando, tendo uma alimentação saudável, comendo de forma equilibrada, né? Não é que eu não possa comer doce, mas eu não preciso comer todos os doces. Então, a gente tem que cuidar do corpinho, porque Deus emprestou esse corpinho para eu estar aqui vivo, porque eu preciso viver com equilíbrio, porque Deus tem para cada um de nós, né, uma tarefa para a gente estar aqui na Terra, vivendo, experimentando tudo que Ele programou para a gente na nossa reencarnação. E se eu não cuidar bem desse corpinho, como é que vai ser quando eu desencarnar e for lá para o mundo espiritual? Vou falar assim, olha Deus, eu estou te devolvendo meu corpinho, mas tá todo estragadinho. Vai ter consequências para a gente, tá bom? Ah, tia Andréia, mas você falou muito bonito e eu não entendi nada, porque eu ainda sou criança e ficou muito difícil para mim. Então, vamos olhar para a imagem desse moço ou dessa moça, né? Porque não são só os meninos que engordam, as meninas também. Então, olha uma consequência de quem come demais ou de quem bebe demais. Olha o tamanho do moço que está comendo muito, a obesidade. E por que está aí do tamanho do planeta? Porque o mundo inteiro, todas as pessoas do mundo inteiro estão comendo demais. Então, todas as pessoas no mundo estão ficando muito gordinhas. Então, a gente está vendo que o mundo está ficando desse tamanho. E a obesidade traz muitas doenças. E quanto mais gordinho a gente fica, a gente pode ter problema de coração, a gente pode ter problema para respirar, para andar. Não só ser gordinho e de repente o amiguinho brincar com a gente, que a gente não pode mais andar com ele, porque tem gente que sofre bullying por ser gordinho. Aí eu não vou mais ser seu amiguinho não, porque você tá muito gordinho. Tá errado? Tá errado. Mas tem muita criança gordinha que ela sofre preconceitos, né? Mas a gente viu lá anteriormente, a gente tem que cuidar do nosso corpinho, porque Deus entregou para a gente um corpinho perfeito para a gente poder realizar todas as atividades aqui na Terra, né? Para que a gente realize aquilo que Ele planejou para a gente, para a evolução do nosso espírito. E se a gente estragar esse corpinho, a gente não vai poder, às vezes, realizar tudo aquilo que ele pensou,
né? Mas tem que tomar cuidado também para não comer de menos, porque também se comer de menos também vai causar doença. Então tudo é o equilíbrio. Comer muito é desequilíbrio, comer pouco é desequilíbrio. Então é sempre comer com equilíbrio. Outro problema do guloso, ele pode desenvolver diabetes. E hoje as crianças, por estarem comendo muito doce, às vezes as mães estão dando doce para a criança que é bebê. A criança está saindo da barriga da mamãe e a mamãe já está dando doce. Não é culpa da criança, é culpa da mamãe. Está dando doce, está dando refrigerante. E aí a criança ainda pequenininha desenvolve a diabetes. O que é a diabetes? É quando o açúcar fica muito alto no sangue da criança. E aí ela começa a desenvolver esse açúcar alto no sangue e vai causar um monte de problema. Quais são os sintomas que a gente começa a ver que apresenta a criança? Uma sede muito grande, ela começa a fazer muito xixi, começa a comer demais, ou começa a emagrecer demais ou a engordar demais. Fica muito cansado, e isso é uma doença muito complicada. Tem pessoas que, por causa da diabetes, ficam cegas. Tem pessoas que, por causa da diabetes, podem perder pernas, podem perder dedinhos, podem perder ou da mão ou do pé, porque é uma doença que está muito envolvida com a circulação do corpo. E principalmente essa circulação, ó, das extremidades. Então, extremidades da mão, extremidades do pé, as extremidades dos olhos. Então, o sangue para de chegar nessas extremidades. Parou de chegar, essas extremidades ficam geladas, não chegam o sangue, a pessoa pode perder as mãos, pode perder os pés, pode perder a visão. E aí pode ter maior chance de problema de coração, de problema de pressão. Então, olha quantos problemas uma criança jovem pode ter. Então, vai morrer mais cedo, sim. A tia Andréia está sendo trágica, mas tem que ser trágica porque é uma doença muito grave. Outro problema também que o excesso de gula traz para a gente é o excesso dos doces, né? Comer doce não tem problema, mas comer doce demais, olha só, quantas crianças hoje, elas estão perdendo seus dentes, olha quantos buracos fazem nos dentes, ó. Porque come doce demais, não sabe ainda escovar o dente direito ou não escova o dente, não passa o fio dental, porque criança ainda tem dificuldade para passar o fio dental. Isso a tia Andréia ficou sabendo porque a tia levou o filho dela no dentista e a dentista ensinou o filho dela a passar o fio dental e falou que criança tem dificuldade para passar o fio dental mesmo. E quem tem que passar o fio dental é a mamãe e o papai. A tia Andréia não sabia. E agora quem passa o fio dental para o meu filho sou eu. Então todo dia de noite eu passo o fio dental para ele. E tem que escovar toda vez que come, principalmente bala e o pirulito, tem que escovar. Por quê? Porque esse docinho aqui, ele fica grudado no dente. Aí a bactéria que adora docinho fica lá comendo esse esmaltezinho do dente aqui. Faz esse buraco e perde o dentinho e às vezes não vai ter mais dentinho na boca. Porque nem sempre esse dentinho vai ser o dentinho de leite. Se for um dentinho permanente, só se for botar dentadura, porque o dente, quando a gente tem que implantar, vocês não têm idade para isso e é caro. Outro problema muito comum da gula também, o que é que a gente tem quando a gente come demais? A Magali deve ter isso direto. Dor de barriga. Quem que nunca teve dor de barriga porque comeu demais? Não só a dor de barriga, porque a dor de barriga ainda é o menor de problemas, mas hoje a gente tem um monte de doenças do intestino. E olha, quem é que gosta de ter dor de barriga? Não aguentar nem segurar para ir até o banheiro. Então, olha quantos problemas a gente pode ter, porque a gente não consegue controlar a hora que a gente tem que parar de comer, né? Então, isso é bem complicado.
Mas, tia Andréia, como assim? Mas tem tanta coisa que eu gosto de comer. Mas então quer dizer que porque eu como demais eu sou egoísta? Então tem muito egoísta na Terra, tia Andréia? Tem, tem. A maioria de nós é muito egoísta ainda, né? A gente ainda cai de boca, né, no pudim, a gente ainda cai de boca no churrasco, né? A gente ainda é muito egoísta, mas a gente tem sim que procurar o tratamento. Mas olha só o que eu coloquei aqui para vocês. Mas o que precisamos mesmo para a gente curar essa gula é tratar o egoísmo, né? Se o problema todo está no egoísmo, né? A gente vai tratar a nossa gula, o nosso egoísmo, que o mal é o egoísmo, com remédio. O remédio a gente viu que nem sempre é docinho, o remédio é amargo. Mas olha só quem é o médico. O médico é o Dr. Jesus. Aí ficou fácil, gente. Com o Dr. Jesus fica mais fácil, né? A gente viu que o caminho ele é estreito, mas ele, olha, Deus deu pra gente as leis. A gente viu que a gente tem a lei de conservação. A gente viu que a lei de Deus é a lei do amor, que nós sabemos que, mesmo a gente ainda tendo os defeitos do egoísmo, nós temos um corpinho feito com tanto amor por Deus, né? Nós sabemos que Ele está sempre nos inspirando, nos ajudando, dando os amigos espirituais, a casa do caminho mesmo, tantos ensinamentos para que a gente aprenda, né? Como que a gente deve fazer. Olha só, a gente viu lá, não pode comer muito doce, mas ninguém disse pra gente que não pode comer doce. Só falou que a gente tem que comer com mais atenção. Então, olha só, não precisa parar de comer chocolate, mas não precisa comer a barra inteira. Então, quando for comer chocolate, vai lembrar, se você tem 3 pessoas na casa, vai lembrar que vai ter que dividir o chocolate com 3. E aí não precisa comer chocolate todo dia. Deixa para comer o chocolate no final de semana, né? E aí deixa para comer o chocolate depois que almoçar. Por quê? Porque aí já comeu o arroz, já comeu o feijão, né? E aí lembra que tem que comer um legume, comer a carninha, né? Porque se comer só doce, não vai ter lugar na barriguinha para comer arroz e feijão. E arroz e feijão faz bem. A gente precisa comer arroz com feijão, a gente precisa comer carninha, franguinho, ovinho, a gente precisa comer legume, a gente precisa comer salada, precisa tomar leite ainda, porque vocês são crianças, precisamos comer frutas, né? Nós vivemos num país que, graças a Deus, a gente tem aí a terra com as plantações, com o verde, então nós temos muitas frutas, né? Então a gente tem que valorizar tudo isso e cuidar do nosso corpo. Porque se a gente não cuidar do nosso corpo, como é que vai ser? Como é que a gente vai terminar essa encarnação? Vai chegar lá para Jesus. Ai, Jesus, você era tão bonzinho, você era o nosso médico, mas eu vou te devolver aí, Jesus. Esse corpinho não tá tão bom. Eu sabia de tudo isso, falaram lá para mim, mas eu não consegui conservar esse negócio direito, não, Jesus. E vocês vão ver também que eu coloquei para vocês, além da história da Magali, eu coloquei para vocês um vídeo do menino que vocês vão ver só. Eles estão lá contando um monte de o que é, um monte de para descobrir, e eles estão falando lá da gula também. Mas vocês vão ver só o que acontece com ele. Ele tem um dos problemas aqui que aparecem no vídeo. E aí, quem quiser, deixa um comentário lá do vídeo para vocês me responderem qual era o vício dele e o que aconteceu com ele no final, tá? Ele provou do próprio veneno. Depois ele não conseguiu mais, mas depois vocês me contam lá. Então, olha, vamos aproveitar que a gente tem esse doutor aí para a gente aprender, comer com equilíbrio, né? Para que a gula aí
não faça da gente a sofredão, porque quem é guloso sofre. A verdade é essa, a gente sofre, porque no final você vai sofrer porque vai ficar doente, você sofre porque você muitas vezes vai sofrer o preconceito. Então vamos aceitar esse doutor aí, que vai nos ajudar a chegarmos ao equilíbrio necessário através do amor, do acolhimento, né? E buscando sim o equilíbrio das nossas emoções, porque afinal de contas, a gente não come só porque está com fome, a gente come também porque está ansioso, porque está triste, né? E o egoísta muitas vezes também está isolado do mundo, também está só olhando para o umbigo dele, ele também está sofrendo essas questões todas, tá bom? Então vamos encerrando por aqui, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, mais uma oportunidade de uma aulinha de evangelização e sábado a gente se encontra de novo. Que seja, pois, em nome de Jesus, em nome de Sheila, em nome de Meimei, que agradecemos, Senhor, a oportunidade de mais uma aulinha de evangelização na quinta-feira. Que assim possa ser, graças a Deus.